A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém, Jesus. Ao grupo de evangelismo, a todos que estão ouvindo. Amados, eu sei que esse som está chegando um pouquinho distante aí, tem pessoas que estão ouvindo, mas o bom é ouvir a palavra de Deus. Não importa onde você estiver, o importante é você ouvir a palavra de Deus. E você que tirou essa tarde para ouvir a palavra de Deus, porque Deus tem algo aqui nos louvores, nos testemunhos que foi dado, na palavra que foi pregada aqui antes, porque a palavra do Senhor nos diz que ela não volta vazia. Então serviu para alguém a palavra aqui do Senhor. A palavra ela vem como uma indireta, mas isso é indireta para uma salvação, para uma cura. E eu creio que Deus falou e vai continuar falando aqui nessa tarde. O próprio Jesus disse: ide e pregai o evangelho por toda criatura, curai enfermos, expulsai demônios, através do nome de Jesus, através da palavra de Jesus. Não somos nós que fazemos milagres, não somos nós que curamos ninguém, mas a palavra de Deus é quem diz que ela cura e ela liberta. E o próprio Deus diz assim: eu não tenho compromisso com o homem, o meu compromisso é com a minha palavra. Então que a palavra de Deus venha falar o coração de cada um. Você pode até duvidar da palavra de Deus, isso é um direito seu. Como você também pode acreditar, é um direito seu. Mas a palavra do Senhor, ela vai estar se cumprindo e vai se cumprir a cada dia. Você querendo, eu querendo ou não, ela vai se cumprir. Em Zacarias 14 diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá a peleja contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Amém? Aqui está falando da volta de Cristo. Se nós olharmos hoje, é a guerra que está sobre Israel, Jerusalém. Quantas nações estão se virando contra Israel? Quantas pessoas estão saindo para o cativeiro para não ser morta, como diz a palavra? Mas Deus vai separar um povo, e Deus tem separado esse povo. A Bíblia diz que o agricultor lhe plantou na madrugada, quando ele chega na roça de trigo, está o joio no meio. E os seus empregados queriam tirar, e disse: não, deixa que cresça juntos. É o que Deus está dizendo. Está crescendo o joio e o trigo está criando junto. O perfeito e o imperfeito estão juntos. Muitas vezes nós queremos julgar quem é e quem não é, mas Deus disse: não, isso cabe a mim. E esse é o momento onde Jesus vai separar este povo, aquele que serve e aquele que não serve, aquele que realmente ouve e pratica a palavra de Deus. Porque muitos conhecem a palavra, mas não praticam a palavra. Nós vamos para o livro de Atos, onde fala de Saulo. Saulo, a Bíblia diz que ele, naquela época, ele era um aluno de um dos maiores professores, dos maiores teólogos da época, onde ensinava, não a Bíblia, porque não existia a Bíblia, os pergaminhos, onde ele aprendia sobre o que Isaías e sabia Zacarias, entre outros livros que estavam escritos naquela época. E Saulo conhecia a palavra. Saulo era um homem que conhecia, mas chegou um momento que Saulo começou a matar os cristãos. Saulo começou a matar as pessoas que seguiam a Cristo.
Paulo conhecia a palavra. Como muito hoje diz, eu conheço a este Deus, eu sei quem é esse Deus, mas você está fazendo como Paulo ou como Saulo? E Saulo, para conhecer quem era Cristo, Saulo teve que ter uma experiência com Deus. A Bíblia fala, como muitos sabem, que ele vai numa viagem em perseguição aos apóstolos, aos discípulos, aquelas pessoas que pregavam a palavra, mostravam que Jesus morreu e ressuscitou, e muitos não acreditavam. E numa dessa viagem que Paulo estava indo, pedindo carta para que desse liberdade a ele de prender a estes homens, essas mulheres que pregavam a palavra de Deus, que estavam falando desse Jesus. E Paulo tem uma carta na mão com toda a autoridade que podia matar e podia prender. E Paulo também ali no momento, ele chega, tem Estevão pregando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria, não aceitava como não aceita nos dias de hoje, quando nós pregamos a palavra de Deus, e não é diferente, é a mesma coisa. E a Bíblia diz que Paulo participa da morte de Estevão. Mas na seguida, quando ele vai se desloca para ir prender os outros cristãos, os outros discípulos, os apóstolos ainda que ele estava, ele cai do cavalo e tem um encontro com Cristo. E naquele momento, o Espírito Santo se apresenta para ele. E ele pergunta, quem és tu? Ele diz, eu sou esse que tu persegue, Paulo. Eu sou esse Cristo que cura, esse Cristo que liberta, Paulo. Esse Cristo que tu tem aí falado. E naquele momento que há esse encontro, ele muda a vida dele. E de Saulo, ele perseguia e começa a ser perseguido, porque prega a palavra de Deus. Então no dia de hoje não é diferente. No dia de hoje tem muitas pessoas que lêem a Bíblia, que acham que entende a palavra de Deus, mas não tem um encontro com Cristo. Tem muitos